Bom, vamos dar continuidade nos nossos estudos de Biologia 3, tá? Com o conteúdo de membrana plasmática. Vocês já iniciaram os estudos de citologia, não é? Com as aulas sobre as descobertas, a questão do histórico celular, os tipos de células, não é? Nós temos células eucarióticas e células procarióticas. São dois tipos diferentes, não é? E hoje nós vamos estudar a membrana plasmática. A célula, ela é composta por três elementos principais, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E nós vamos estudar cada um deles de forma separada, certo? Características importantes dessa membrana, tá? Em primeiro lugar, a membrana plasmática, ela está presente em todas as células, sejam elas procarióticas ou eucarióticas. Então, não existe célula sem membrana plasmática. Membrana plasmática, ela é muito importante para a célula, por quê? Porque ela é o revestimento celular. Então, ela é aquela que vai proteger a célula e que vai delimitar essa célula do meio exterior, ou seja, o que está dentro separando daquilo que está fora. Outra coisa muito importante também que essa membrana vai fazer é controlar tudo o que entra e o que sai de dentro dessa célula, tá? Então, a entrada e a saída de substâncias que ocorrem continuamente entre o meio intra e o meio extracelular. Outra característica muito importante é a questão da permeabilidade seletiva. O que significa permeabilidade seletiva? É a capacidade que a célula tem, ou seja, a membrana, que a membrana tem de controlar, tá? Algumas substâncias podem atravessar e outras não, essa membrana, tá? Então, essa característica também é muito importante. Ela faz o reconhecimento entre células, porque vocês sabem que as células estão ali sempre pertinho umas das outras, existem trocas entre essas células, né? Trocas de substância para o funcionamento adequado da célula, porque é do funcionamento adequado da célula, é da saúde da célula que depende a saúde do nosso organismo como um todo, tá bom? Portanto, outro aspecto fundamental é a questão da composição. Ela é composta por uma bicamada lipoproteica. Já já eu falo um pouco mais sobre essa composição. Outra característica também incrível da membrana é a questão da flexibilidade. Se ela fosse totalmente rígida, poucas substâncias conseguiriam atravessar essa membrana, mas ela tem flexibilidade e tem também capacidade de regeneração. Um detalhe, a membrana plasmática só é vista ao microscópio eletrônico, ou seja, nas primeiras observações ao microscópio de uma célula, não era possível de se ver a membrana plasmática, devido a ela ser muito fina. Então, no microscópio óptico ou microscópio de luz, não é possível vê-la. Quando os cientistas observaram a primeira vez as células, eles não percebiam, eles não viam a membrana plasmática, mas eles percebiam que existia uma barreira protetora. Por quê? Porque o fluido não extravasava, né? O fluido celular não extravasava. E nós temos também a questão do glicocálix, que eu falo também um pouco mais sobre ele, e o gradiente de concentração, que é a capacidade das substâncias atravessarem a membrana em um movimento natural, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre eles também. Bom, esse aí
foi o modelo proposto por dois cientistas, Singer e Nicholson. Esse modelo, chamado modelo mosaico fluido, é o modelo aceito até hoje, tá? Nesse modelo da membrana, vocês podem perceber que nós temos aqui a composição, né, de bicamada lipídica, como eu falei anteriormente. Por quê? Porque nós temos uma camada de lipídios, no meio a gente vai ter uma camada de proteínas e abaixo outra camada de lipídio, como se fosse um sanduíche, tá? Sendo que os lipídios, eles são como se fosse o pão e as proteínas, elas são o recheio. Ainda temos, além de tudo, na parte mais externa, uma região chamada de glicocálice. O glicocálice é uma região onde nós vamos encontrar, além dos lipídios e proteínas, né, que são presentes na composição da membrana, nós vamos encontrar também uma significativa quantidade de carboidratos, representada aqui por essas estruturas, tá? E esse glicocálice, ele vai ser muito importante porque ele protege mecanicamente a membrana. Então, a proteção mecânica é aquela proteção contra choques, tá? Uma barreira mecânica. Ela também atua como filtro em certos capilares sanguíneos e no tecido conjuntivo, ajudando a controlar a entrada de substâncias na célula por meio do controle de substâncias mais líquidas, tá bom? Também o glicocálice promove a adesão entre células do mesmo tecido e atua no reconhecimento celular, tá? Inibição por contato. Bom, vamos falar um pouco sobre os lipídios presentes nessa membrana plasmática. O lipídio mais importante é o fosfolipídio. Qual é a importância do fosfolipídio? O fosfolipídio, ele é um lipídio especial com uma região hidrofílica, que é essa região aqui, ó, que a gente chama a cabeça dele. Essa região é hidrofílica. O que significa isso? Significa que ele tem afinidade com a água. Então, moléculas hidrofílicas, elas conseguem atravessar a membrana por conta dessa região aqui. E temos também as caudinhas, tá? Tá aqui, ó, vocês podem observar o fosfolipídio, ele é composto dessa forma, tá? Uma cabeça hidrofílica e essas caudinhas aqui. Essas caudinhas são a região hidrofóbica, tá? Então, elas são opostas. Então, imaginem, se a membrana fosse totalmente hidrofílica, o que é que vocês acham que poderia acontecer com essa célula? Ela iria se encharcar, correto? Se essa membrana fosse totalmente hidrofóbica, o que era que ia acontecer? Nenhuma substância hidrofílica, nem mesmo a água, poderia atravessar essa barreira, né, que é a membrana plasmática. Além do fosfolipídio, nós vamos ter também, fazendo parte aqui da composição da membrana, esteróis, cujo principal é o colesterol. O colesterol é o mais conhecido, sendo fundamental na composição das membranas de células animais, tá? O colesterol é um estabilizador da membrana das células animais, pois aproxima suas caudas de fosfolipídios, reduzindo sua fluidez. Então, é aquela velha história, né? Que o colesterol, ele não é o bandido, ele é um mocinho. O problema, que já foi visto em aulas anteriores, não é exatamente com o colesterol em si, mas com os transportadores do colesterol, né? Que no caso, só para relembrar, o HDL, o LDL, né? Que são as lipoproteínas.
E nós temos também nessa membrana as proteínas, tá? As proteínas são muito importantes porque elas vão ajudar no transporte de algumas substâncias, tá? Algumas substâncias vão precisar dessas proteínas para conseguirem entrar dentro da célula. Elas também são importantes porque elas têm atividade enzimática aí durante a membrana, né, durante as passagens. Ela ajuda também na questão de sinalização de moléculas, de recepção de alguns sinais de moléculas que precisam entrar e também no reconhecimento entre células. A membrana, uma coisa muito importante que tem na membrana é o chamado especializações. São regiões especiais com algumas funções específicas, como por exemplo, a gente tem aí as microvilosidades, tá? As microvilosidades, elas são responsáveis por absorção. Então, elas vão ser encontradas muito abundantes em células, por exemplo, do epitélio intestinal. Temos também invaginações de base, que é uma função semelhante à das microvilosidades, porém, essas invaginações elas vão ser relacionadas mais com a parte renal, tá? A parte mais líquidos e de íons. Certinho? Bom, ainda falando de especializações, nós vamos ter desmossomos e interdigitações, né? Tá aqui, interdigitações e desmossomos, que são responsáveis pela adesão, tá? Entre principalmente de células epiteliais, porque as células epiteliais, né? O tecido epitelial é um tecido muito aderido, fortemente aderido. As células são fortemente aderidas, tá? Umas às outras. Temos também os cílios e flagelos, que são responsáveis tanto pela movimentação quanto pela proteção de estruturas celulares. Bom, tipos de transporte, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão da passagem de substâncias pela membrana. As substâncias, elas vão passar de três formas. Elas vão passar através de transporte chamado passivo, onde não há gasto de energia. Temos o transporte ativo, onde há gasto de energia. E temos transporte em blocos, em grandes moléculas, grandes quantidades, tá? Aqui no transporte passivo e ativo, nós vamos ter, por exemplo, moléculas menores atravessando a membrana, tá? Tanto atravessando para entrar na célula, como para sair dela. E antes da gente falar sobre os tipos de transporte, eu gostaria de lembrar a vocês a questão de concentração de soluções. O que é uma solução? Para a gente relembrar. Uma solução é uma mistura homogênea. Por exemplo, mistura homogênea é aquela que só há uma fase, você não consegue identificar os componentes. Em toda mistura, nós vamos ter dois elementos, o soluto e o solvente, tá? O solvente é o que dissolve o soluto, e o soluto são as substâncias dissolvidas. Quando nós temos a concentração, aí eu vou voltar a falar do gradiente de concentração, que eu falei lá no início, que eu disse que ia retomar. Bom, quando nós temos duas soluções com concentrações diferentes, nós vamos ter, então, gradientes de concentração. Por exemplo, se eu tenho duas soluções com a mesma concentração, a mesma quantidade de soluto, então eu vou ter duas soluções que eu vou chamar de isotônicas, certinho?
Se as concentrações são diferentes, aquela que tem uma maior concentração de soluto é chamada de hipertônica. Meio hipertônico é aquele meio que está bem concentrado. E o hipotônico é aquele cuja concentração de soluto é menor, é mais baixa. Por exemplo, a água do mar, em relação à água que a gente bebe, ela é uma solução hipertônica, tá? Porque a concentração de soluto dela é bem alta. Falando aqui do transporte passivo, vamos iniciar pela osmose, tá? O transporte passivo, ele acontece de três tipos, né? Ele acontece por difusão simples e também a osmose, porque a osmose é um tipo de difusão, tá bom? E a difusão facilitada. A osmose, na verdade, é a passagem da água, tá bom, gente? Então, quando se fala em osmose, toda vida a gente está se referindo à passagem do solvente. Como a água é o solvente universal e é o solvente mais abundante, é o principal, principalmente dentro do nosso organismo, então a gente está se referindo, quando se fala de osmose, à passagem de água, tá? Por isso que se fala muito em pressão osmótica, por exemplo. Controle osmótico é o controle, é a pressão da água de uma região para outra. Então, a água ela se movimenta da seguinte forma: se movimenta sempre de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Relembrando o que eu acabei de falar, concentrações. O meio hipotônico é um meio que tem baixa concentração de soluto. E um meio hipertônico é aquele que tem alta concentração, tá bom? Entendido até aí? Então, osmose, passagem da água do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Ou do meio hipoconcentrado para o meio hiperconcentrado, certinho? Aí a difusão simples, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a osmose é um tipo de difusão simples. E na difusão simples, nós vamos ter o quê? Passagem de moléculas que elas atravessam a membrana com uma certa facilidade, vamos dizer assim, porque elas vão a favor do gradiente de concentração. Que o gradiente de concentração do soluto é sempre de um meio hiperconcentrado para um hipoconcentrado. Ou seja, o soluto ele sempre vai se movimentar nessa direção, tá? Onde tem mais para onde tem menos. É dessa forma que o soluto se comporta, dessa forma que ele atravessa. Então, exemplos de substâncias que podem atravessar a membrana por meio de difusão simples. A gente tem gases, né, como o oxigênio quando entra e o gás carbônico quando sai da célula. Substâncias solúveis em lipídios, como, por exemplo, alguns hormônios esteroides, como a testosterona e o cortisol, hormônios tireoidianos, né, T3 e o T4, a própria água, sendo que a água ela se movimenta do inverso, né, do meio hipo para o meio hiper, tá certo? E agora vamos ver um pouquinho sobre a difusão facilitada. A difusão facilitada, ai gente, eu só coloquei aqui as setinhas, mas tudo bem. A difusão facilitada é aquela onde, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pronto. Eu coloquei, mas tenho que apertar, tá? Então, assim, vai haver a passagem, por exemplo, de substâncias, vamos dizer assim, um pouco maiores, que precisam de um empurrãozinho, tá? De uma ajudinha. Essa ajudinha ela vai ser dada justamente pelas proteínas que estão lá
no meio, né, dos fosfolipídios, né, as proteínas que são carreadoras, né, transportadoras. Então, vamos dar o exemplo aqui da glicose, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa proteína que ela é chamada de permease, tá? A glicose está aqui querendo entrar. A permease vai ser acoplada a essa glicose justamente para facilitar a passagem, tá? Porque é uma molécula um pouco maior que não consegue atravessar a membrana com tanta facilidade, como, por exemplo, algumas substâncias, como eu falei, solúveis em lipídios, não é? Alguns íons, etc. Então, vai haver primeiramente a captura, tá? Da glicose por essa membrana, por essa permease, que é essa proteína, tá? E a translocação. Então, vocês veem, a glicose estava aqui, ela foi capturada, ela é translocada, né? Virada para cá. Aqui nós temos a membrana, aqui é o meio extracelular, tá? E aqui é o meio intracelular. E aí, finalmente, ocorre a liberação da glicose dentro da célula, né? Então, como vocês podem ver aqui nessa animaçãozinha, né? Temos aqui, ó, a camadinha de fosfolipídios, tá? E a proteínazinha aqui, ó, capturando e liberando essa substância para dentro da célula. No caso, aí a gente tem a glicose. E agora, transporte ativo, né? O que é o transporte ativo? Transporte ativo é aquele que ocorre contra o gradiente de concentração. Então, como esses íons eles não vão fluir no sentido natural, no sentido, vamos dizer assim, a favor do gradiente de concentração, então eles vão precisar de uma energia externa, tá? Então, nós temos dois tipos de transporte ativo. O transporte ativo primário é aquele onde vai acontecer a participação direta do ATP, né? A ATP é aquela molécula que é uma molécula energética, né? Ela tem essa função dentro do nosso organismo. E o transporte ativo secundário, que vai utilizar a energia fornecida por um gradiente de concentração iônico fornecido, eu repeti, né? Estabelecido pelo transporte ativo primário, tá? Então, vou ler aqui a frase completinha, tá, povo? Porque eu dupliquei alguma coisa aqui. Utiliza a energia fornecida por um gradiente de concentração iônico estabelecido pelo transporte ativo primário, tá? Então, ajeitem aí, tá certo? Mas isso aí tá lá na página 315 da apostila de vocês. E o exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela está presente em todas as células animais, tá? Qual é a importância do transporte ativo? Como é que eu poderia dizer? Desequilibrar esses íons, tá? Alguns íons que são muito importantes, por exemplo, quando vai acontecer, por exemplo, a polarização e a repolarização da membrana, para que sejam liberados sinais elétricos e também a questão dos sinais elétricos meu Deus, das células nervosas, tá? Os sinais elétricos das células nervosas. Então, tudo isso aí vai acontecer por transporte ativo. Então, no exemplo aqui, do sódio e do potássio, nós vamos ter o potássio, ele está em uma concentração muito maior dentro da célula, então ele tende a sair. Ele sai por difusão facilitada. O sódio, ele já está numa concentração maior fora da célula, então ele entra por difusão.
difusão simples, tá? O potássio sai por difusão simples e o sódio entra por difusão simples. Se não acontecesse o transporte ativo, vamos supor que o transporte ativo não acontecesse, o que iria acontecer com as concentrações aqui de sódio e de potássio? Elas iriam entrar em equilíbrio. Se elas entrassem em equilíbrio, essa membrana, ela não teria, vamos dizer assim, reação elétrica, reação química. Essa membrana não conseguiria se polarizar, nem se repolarizar. Ela iria ficar constantemente em repouso. Então, a célula precisa dessa desigualdade de concentração, tá bom? Então, o potássio que sai por difusão, ele entra por transporte ativo. E o sódio que entra por difusão, ele sai por transporte ativo. Acho que deu para vocês entenderem, né? Aqui a tendência do potássio é sempre sair e a do sódio é sempre entrar. Se isso aqui acontecesse sempre, ia haver o quê? Um equilíbrio. A membrana iria ficar estática, ela não iria reagir aos sinais elétricos que vêm do sistema nervoso, tá? Porque precisa de sinais elétricos. Vocês sabem que as células nervosas, o sistema nervoso trabalha com sinais elétricos, tá? Então, acontece esse transporte ativo aqui. Por isso que essa bomba de sódio e potássio está presente em todas as células animais, tá? Já no transporte ativo secundário, a energia para o movimento de um soluto contra o seu gradiente de concentração é obtido por meio do uso da energia fornecida dos íons concentrados devido ao transporte ativo primário. Então, esse transporte ativo primário que acontece aqui, como por exemplo no caso da bomba de sódio e potássio, ele é importante para ativar a energia utilizada no transporte secundário, por exemplo, tá? E esse transporte secundário, ele vai auxiliar na incorporação de alguns aminoácidos que precisam entrar dentro da célula, alguns outros açúcares, né, que são matérias-primas essenciais para o crescimento da célula, para a manutenção dessa célula, tá? Então, vocês veem daí a importância dessa bomba de sódio e potássio. Bom, e para a gente concluir hoje, nós temos aí os transportes em bloco, tá? Que são transportes que ocorrem para grandes moléculas, tá? Algumas moléculas, elas, para entrar ou sair da célula, elas precisam de formação de vesículas que são produzidas por essa membrana, tá? Para acoplar. Então, a gente vai ter aí o englobamento de substâncias, que é chamado de endocitose, e a eliminação de substâncias, que é chamada de exocitose. No englobamento, nós vamos ter partículas sólidas, tá? Essas partículas sólidas, quando são acopladas pela célula, é chamado de fagocitose. Então, algumas células, por exemplo, algumas células do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunitário, elas conseguem, vamos dizer assim, combater os agentes externos através desse processo de fagocitose, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, leucócitos fazem isso, tá? A gente tem também a alimentação de alguns organismos unicelulares, como alguns protozoários, tá? Que se alimentam é a forma deles se alimentarem, a fagocitose, por exemplo, tá certo? E aí, a gente vai ter também remodelação do corpo, no caso do útero, em mulheres não grávidas, né? Que mulheres não grávidas, o útero pesa cerca de 50 gramas. E
quando a mulher fica grávida, esse útero chega a pesar 2 quilos, então aumenta bastante de tamanho. E através da fagocitose, pelos leucócitos, as células da parede do útero, elas começam a ser degradadas, tá? Para quê? Para que consiga voltar ao normal. Então, esse processo é muito importante, o processo da fagocitose. Já a pinocitose, a gente chama de englobamento de líquidos, né? Na verdade, significa um englobamento de pequenas partículas envoltas em uma, vamos dizer assim, em um volume de água, tá? É chamado popularmente fagocitose como se fosse o ato da célula comer e pinocitose o ato da célula beber, tá? Já na exocitose, que só existe um processo, que é a plasmocitose, é a eliminação de resíduos, tá? Como, por exemplo, hormônios, algumas enzimas, substâncias que não são mais necessárias para a célula e que, se ficarem lá dentro da célula, vão intoxicar essa célula e causar problemas, tá? Então, é isso, gente. Encerramos por aqui, tá bom? Aí pela atenção de vocês, e eu queria pedir como atividade para vocês, porque eu não quis me estender muito, o assunto é muito extenso, vocês sabem disso, e aí eu não falei, eu vou deixar isso com vocês, da questão da osmose, a diferença de osmose em células animais e células vegetais, tá? Lá nas páginas 312 até a 313, iniciozinho da 314, eu quero que vocês deem uma lida bem legal e façam aí um esqueminha da osmose em células animais e a osmose em células vegetais, ok? Grande beijo para todos. Qualquer dúvida, é só me procurar, ok? Estamos aí para atendê-los.